Antes de eu entrar na palavra dessa noite, eu quero ler uma passagem que está em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler rapidinho enquanto tu vai achando, tu acha e confere. Se não preferir ouvir, fica à vontade. Diz assim, 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Amém? Amém. Versículo 19. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, dos seus pecados e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. Versículo 21. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente ele viverá, porque ele foi avisado. E tu, que fosse separado para avisar, livraste a tua alma. Amém, irmãos? E nos versículos que foram deixados de lado, sempre para ganhar tempo, diz, o Senhor confrontou o profeta Ezequiel, que se ele não avisasse, se ele não falasse, se ele não pregasse aquilo que Deus colocasse para ele falar, ele seria culpado daquele sangue alheio. Amém? Tem se tornado, eu confesso para vocês, tem se tornado difícil pregar. É um conflito interno. É um conflito, irmãos, eu confesso, entre pregar o que o teu coração quer ouvir e o que realmente tu precisas ouvir. A Bíblia insiste e ensina que tudo que foi escrito, para quem foi escrito? Para o nosso ensino foi escrito. Deus diz, olha Ezequiel, te chamei com um propósito. Para exortar quem mesmo? A casa de Israel, meu povo. Vai e fale. Mas para que fique bem claro que se tu não falar, eles serão condenados igual pela sua desobediência. E tu serás culpado do sangue deles. Amém? Se tu falares e eles não se arrependerem, tu não serás culpado. Veja, irmãos, às vezes tu acha, pastor, mas eu estou caminhando com o Senhor. A palavra serve, irmãos, para que o pecador se arrependa e para que o justo continue o quê? O justo. Aqui fala, se o injusto se arrepender, será perdoado. E se o justo permanecer no caminho, permanecer na verdade, ele também será o quê? Salvo. Então, tem sido difícil, irmãos, pregar. Não porque falta tema, porque os temas da palavra verdadeira, genuína, aquela qual leva o nome do nosso canal, o canal desta congregação, não do pastor. Qual é o nome do canal? Evangelho sem fermento. Evangelho sem mistura. Evangelho sem contaminação. Evangelho, irmãos, é as boas novas. O Evangelho é que Deus desceu a essa terra para salvar os pecadores. Que nem diz Paulo, do qual eu sou o quê? O principal, o pior de todos. Amém? Tu entendeu o que eu quis fazer, né? O que eu quis fazer? Te preparar para o que nós vamos ouvir nessa noite. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, capítulo 16. João 16, 8. Sejam bem-vindos mais uma vez quem está nos visitando. Já tínhamos cumprimentado a convidada da Paola também. Não vou apresentar vocês, para vocês não ficarem tímidos, mas sejam-se bem-vindos. Creio que vocês estão exatamente no lugar que vocês deveriam estar nessa noite. Amém. Amém. Acharam? Amém. João 16, 8. Diz assim: E quando vier, convencerá o mundo do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê? Julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13, irmãos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor, no seu ministério de 3 anos e meio, caminhando com a sua elite de discípulos, foi passando muitos ensinamentos para eles. E ele fez uma promessa, que quando viesse o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da consolação, o Espírito de Deus, aquele que lá no Antigo Testamento passeava de uma forma muito escassa sobre alguns, aquele que no Antigo Testamento se apoderava de alguns de uma forma muito escassa, um dia seria derramado sobre os servos, as servas, os filhos, as filhas, sobre todos aqueles que crescem. Amém? E esse Espírito, o papel do Espírito Santo, irmãos, na terra, o Espírito foi derramado há quase 2000 anos atrás. O Espírito Santo, irmãos, ele exerce um ministério, ele exerce uma função, que é de convencer o mundo de 3 coisas: do pecado, da justiça e da condenação. Amém? Como é que ele convence do pecado? O que está escrito ali? Quando é que eu sou convencido do pecado? Quando é que eu vou ser acusado pelo pecado? Quando eu não creio naquele que foi enviado para me resgatar. O Espírito, ele convence da justiça. O que é justiça? Aquilo que é justo. Sim ou não? Aquilo que é justo. O nosso Senhor ressuscitou e nós já não o vemos mais. É o Espírito, irmãos, que vai te convencer que Jesus pagou o preço. O preço está pago. Amém? E também haverá o juízo. Nós temos sempre que ter um cuidado nesse campo, para não achar que estamos exaltando ou ensinando alguma doutrina, ou exaltando o diabo. Agora que o diabo é mais poderoso que eu e tu, isso fica claro, sim ou não? Sim ou não? Eu sempre costumo dizer, irmãos, que nessa comparação com Deus, não existe essa comparação. Daria para comparar Lúcifer, Satanás, com Gabriel, com Miguel, com esses anjos que a Bíblia relata, mas jamais com Deus. Agora, uma briga entre Satanás e o ser humano, qualquer um de nós perdemos. Sim ou não? Amém? Então, se o Senhor condenou, julgou ele pela sua desobediência, ainda que ele tenha algum poder, ainda que ele existe, ele é provido de um reino, nós também, se o negarmos, se não formos convencidos do pecado, do preço que foi pago, também experimentaremos esse juízo. Amém? Mas é o Espírito. Só que o Espírito já está. Amém? Se as coisas que têm sido falado, irmãos e irmãs, se tu não pode suportar, é porque o Espírito está longe de ti. Sim ou não? Jesus falou, eu tinha mais coisas para falar. Eu tinha que falar outras coisas, mas por enquanto ainda não dá. Porque o Espírito ainda não veio. Aqui, irmãos, era a elite dos discípulos do Senhor. Aqui tinha Pedro que andou sobre as águas, mas sem o Espírito ele não podia entender aquelas coisas. Amém? Então, se as coisas que forem faladas nessa noite te inquietar, fique se inquietado e clame pela presença do Senhor na tua vida. Clame para que o Consolador venha te convencer.
do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho. Versículo 33. João 16, 33. O Senhor diz: acharam? O Senhor vai preparando eles para a sua crucificação, para uma perda momentânea que eles vão ter, para coisas que virão sobre eles, perseguição, iam ser dispersos. Versículo 33 assim, ó: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Jesus falou: olha, eu estou avisando vocês, eu estou alertando vocês, para que em mim vocês tenham o quê? Paz, tranquilidade, amém? Consolo, porque no mundo vocês terão o quê? Aflições. Eu estar em Cristo, irmãos, me retira do mundo? Eu estar em Cristo me tira as aflições do mundo? Não. Por isso que ele diz: estejam em mim, foquem em mim, vejam o meu exemplo. Aí vocês terão paz, vocês terão consolo, vocês terão certeza de recompensa, vocês serão convencidos que são escolhidos, que são eleitos, que depois de 60, 70, 80 vai chegar até o fim. Amém? Que é apenas uma passagem. A Bíblia diz, os Salmos diz que é como que a nossa vida, irmãos? Como que? Uma nuvem passageira. Mas o mundo tenta nos convencer do quê? Do contrário. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre esse mundo. Que mundo é esse? Quem é esse mundo? Qual foi esse mundo que Jesus venceu? E ele venceu para quê? Para que nós não precisássemos mais lutar contra esse mundo? Será que ele venceu por quê, irmãos? Para que nós pudéssemos conduzir as nossas vidas de qualquer jeito? Se é nele que nós encontramos paz e no mundo nós encontraremos o quê? Aflições. Aflição, irmãos, é angústia, é ansiedade, é medo, é incerteza. Será que vai dar certo? Amém? No mundo vai ter todas essas coisas. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 2. Fazendo favor. 1 João, depois de Pedro. Não é Evangelho, primeira carta. Tem Evangelho lá no comecinho do Novo Testamento, quarto livro. 1 João, pouquinhos Apocalipse. Quem achou diz amém. Amém. Glória a Deus. Posso ler? Ah, não deu versículo? 2,15. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus falou, os profetas também deixaram relatados, dizendo assim, ó: o meu povo perece por falta de... Quem mesmo que perece? O povo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Amém? E não é saber citar um versículo da Bíblia, irmãos. É acesso ao conhecimento. Se eu tiver que dar um título para a mensagem dessa noite, irmãos, eu falei um pouquinho semana passada. O assunto é muito amplo. Falei um pouquinho semana passada, irmãos. Vou refazer, fazemos parte da geração reprovada. Amém? Nós fazemos parte da geração que foi reprovada pelo Senhor. Nós fazemos parte, irmãos, do povo de Deus que não tem mais acesso à verdade. É por isso que o povo perece. É por isso que o Evangelho está escandalizado. O avivamento, chamado avivamento, onde é que começou o avivamento na década de 90? Os estudiosos, onde é que começou o avivamento, o tal avivamento?
O avivamento das trevas. Da onde começou? Aonde? Que país? Estados Unidos. Tem crente nos Estados Unidos hoje? Não. Acabou! Os pastores brasileiros estão indo para lá. As igrejas estão fechando, estão sendo vendidas. Cadê o avivamento? Era o avivamento de Deus? Nunca foi. Está vindo para o Brasil. Vai ficar registrado essas coisas, irmãos. Vai passar. Vai passar. O reino de Deus não se zomba. O povo perece por falta de conhecimento. E não é falta de leitura, não. É acesso à verdade. Essa que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? 1 João capítulo 2, 15. Não ameis o mundo. No começo do capítulo, permita-me só dar um contexto. No começo do capítulo, João incentiva a amar o quê? A Deus e o irmão. Ele diz, olha, quem tem recursos dessa terra e vê o seu irmão necessitado e não ajuda, nunca viu Deus. Tá? Então, a Bíblia nos manda amar, irmãos. Amar o nosso irmão. Amar a Deus. Agora a Bíblia nos proíbe amar o quê? O mundo. Esse é o qual Jesus falou que ele venceu. Esse mundo que foi introduzido, irmãos, quando? Quando que esse sistema mundano, satânico, espiritual foi introduzido na terra? No Éden. Na desobediência. O pecado entrou por um homem, o pecado saiu por um homem. Todos morrem em Adão, todos são vivificados em quem? Em Cristo. É esse mundo. E presta atenção, João vai dar a lista, irmãos, das coisas que existem no mundo. E qual o verdadeiro cristão que tem acesso à verdade não pode amar. Amém? Amor são as coisas a qual nós vamos nos dedicar. As coisas a qual nós vamos buscar. Tu negocia as coisas que tu ama? Tu negociaria a pessoa que tu ama? Não. Amém? Tu não abre mão, tu não divide. E cada vez tu queres o quê? Mais o quê? As coisas que tu ama. Tu quer mais ou tu quer menos? Né? A gente não se farta. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. Se eu amo o mundo, o Pai não me ama? Se eu amo o mundo, o Pai não me ama? Ama, só que o amor dele não está em mim. Porque o amor do Pai é esse, que nós guardemos os seus mandamentos. Porque através disso nós seremos salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu o seu Filho, que deu o preço de resgate, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas o que tem a vida eterna. Precisamos entender. Deus não vai deixar de te amar, irmão, só que o amor dele não estará em ti. Se tu amar o mundo, se tu amar as coisas que há no mundo. E no versículo 16, João vai dizer o que tem no mundo. Porque tudo que há no mundo, no sistema, a concupiscência da... O que é concupiscência? Desejo. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, ela vem do mundo. E quem é o príncipe desse mundo que nós vemos em João 16? Que já está julgado? Satanás. Amém, irmãos? Ele já está julgado, mas a Bíblia diz que ele ainda não está o quê? Preso. Ele está agindo. Tem anjos ao seu serviço, tem ministros ao seu serviço, tem pastores ao seu serviço, tem bispos, padres, papa, apóstolo. Amém? Pastor, e quem garante que o Senhor está ali fora? A palavra. Não acredite em mim, consulte. Agora a Bíblia nos ensina que cego não pode guiar cego. Aquele que prega o Evangelho, o que ele faz? Ele vive o Evangelho.
Amém? Aquele que pede para amar tem que amar. Aquele que pede para se privar das coisas do mundo tem que ser o primeiro a começar a se privar. Aquele que pede para tu botar o reino em primeiro lugar, ele tem que botar o reino em primeiro lugar. Amém? Então vá julgando nessa noite, irmãos. Eu não vou me privar de falar a verdade. Eu te prometo que eu vou tentar ser leve em alguns pontos. Mas eu não quero ser culpado de sangue alheio. Amém? Então João cita as 3 coisas que há no mundo: o desejo dos olhos, o desejo da carne e a soberba da vida. Vamos para Gênesis capítulo 3. Vamos para a origem, irmãos. Gênesis 3, 6. Eu já vou ler, porque isso é rápido de achar, né? Amém? Gênesis 3, 6 diz assim, presta atenção. Vendo a mulher que a árvore era boa para quê? Para comer. Cobiça do quê? Da carne. Viu a mulher que a árvore era o que? Boa de comer. Concupiscência da carne. E ela também era agradável ao quê? Aos olhos. Concupiscência dos olhos. E era uma árvore desejável para dar o quê? Entendimento. Soberba da vida. Era uma árvore que ia dar o quê? Poder. Ia tornar o homem e a mulher ainda mais do que Deus já tinha os feito. Amém? É lá que esse sistema, irmãos, nasce. O que Satanás veio fazer no Éden por permissão e vontade absoluta de Deus? Satanás não veio, irmãos, por vontade permissiva. Não, Deus permitiu por permitir. Não, foi a vontade o quê? Absoluta. Era a vontade do Senhor. O que Satanás veio fazer, irmãos? Tentar. Não veio tentar o homem e a mulher? Não veio? Ele veio tentar eles. E o fruto vinha de encontro com os desejos da carne, dos olhos e da soberba da vida. Amém? E nós conhecemos a história. Eles reprovaram, sim ou não? Sim. Eles reprovaram. Porque era o mistério da vontade de Deus revelar o seu Filho, o Salvador. E nós vamos encontrar em Lucas capítulo 4 a mesma tentação. A mesma. Jesus é a figura do primeiro Adão. Um caiu e o outro resgatou. O Senhor prometeu que da semente da Eva nasceria aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Amém, irmãos? Aquele que venceria o mundo, venceria esse sistema. O cristão não precisa e o cristão não pode amar o mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, irmãos. É fácil? Não. É vida de aflição, de angústia, de ansiedade. Mas em Cristo nós encontramos paz. Em Cristo nós encontramos motivação. Em Cristo, o amor de Cristo é que vai nos constranger a perseverar. O fruto, irmãos, a proibição, ela era e ela é boa para se comer. A proibição, ela era e é boa aos olhos. A proibição, ela é boa e continua sendo boa, irmãos, para nos ensoberbecer, para nos engrandecer, para nos exaltar. Quem é que não gosta de elogio? Por que pessoas ricas se metem na política? Por que o Donald Trump quis ser presidente dos Estados Unidos? Porque ele tem pena do povo americano? Será? Se fosse pena, ele distribuía a riqueza dele e continuaria rico. Não, ele queria poder, ele não tinha poder. Amém? O desejo da carne e dos olhos, ele já tinha se satisfeito. Agora a soberba da vida ainda não estava ampla. Está sendo um bom presidente? Tá, não estou entrando nesse mérito.
O sol nasce para o justo e para o injusto. Amém? Só para a gente entender. Por que pessoa rica entra na política, irmãos? Um rico entrar na política só traz desgaste. Esses homens milionários entrando na política não vão agregar dinheiro, eles não vão querer roubar, irmãos. Rouba o presidiário, o vagabundo lá de São Bernardo do Campos, Lula, o sindicalista, que nunca trabalhou, porque não gostava de trabalhar. Aí para ficar rico tem que roubar. Mas esses outros homens, eles querem poder. Querem que tapetes sejam estendidos para eles. É o mundo. Amém? É o que é no mundo. Isso não é para os cristãos, irmãos. Vamos para Lucas, capítulo 4. Me desculpe se tem algum petista e lulista aqui nessa noite. Amém, irmãos? Irmãos, da boca de um cristão não pode sair roubou, mas fez. Não pode, irmãos. Que isso? Ah, roubou, mas fez pelos pobres. A palavra dá respaldo para isso. Então eu vou roubar para ofertar. Então eu vou roubar para montar asilo. Vamos cuidar. Achou Lucas 4? A mesma tentação que houve no Éden. E Jesus, cheio do quê? Do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito até ao deserto. E 40 dias ele foi tentado. Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. E naqueles dias, durante os 40 dias, ele não comeu coisa alguma. E depois que terminou os 40 dias de jejum e tentação, Jesus teve o quê? Fome. E disse o diabo, acompanha comigo, se tu és o quê? Se tu és o Filho de Deus, diga a esta pedra que se transforme em pão. Que boa ideia que Satanás deu para Jesus. 40 dias sem comer, ele teve fome. A carne dele desejava o quê? Jesus era humano. Sim ou não? Jesus tinha uma natureza humana, ainda que ele era divino. A carne dele, o desejo da carne dele era o quê? Comer. O fruto que Satanás ofereceu para ele era muito atrativo, irmãos. Jesus conseguia transformar pedra em pão ou não? Conseguia. Mas quem estava oferecendo isso para ele? O príncipe desse mundo. A lógica desse mundo. As ofertas desse mundo. Que se sobrepõe à vontade de Deus. Que diz que se tu tiver fome, tem que comer. Se quiser fazer, faça. Deus não tem nada a ver com isso. Amém? A carne de Jesus, irmãos, queria comer. Ele comeu? Não. Então eu posso comer? Não. Porque senão João dizia, olha, o Senhor venceu o mundo. Então, amando ou não amando, o amor do Pai está em ti. Ame o mundo se quiser, se não quiser, não ame. Nós somos filhos de quem? De Cristo ou de Adão, irmãos? Agora. Filhos por adoção em Cristo. Nós somos filhos de Adão na queda. Mas nós nos tornamos filhos por adoção em Cristo. Satanás diz, transforma a pedra em pão e mata a vontade da tua carne. E Jesus respondeu dizendo, está escrito. Irmãos, o está escrito é a vontade de Deus é. Aonde estava escrito? Nos profetas, nos salmos. Esse que tu lê e tu não acredita que está escrito.
que está expressa a vontade de Deus. Irmãos e irmãs, quem tem vindo aqui há muito tempo, que está nos visitando e quem vai assistir depois, não existe cristianismo, não existe céu, não existe inferno, se não for na Bíblia. Tu tens que procurar outra religião e outro livro. E querer ser povo de outro Deus. Não o que fez o céu e a terra. O Deus que fez o céu e a terra que nós habitamos e conseguimos contemplar é o Deus da Bíblia. O Deus hebraico, o Deus judeu. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É Ele. Então se tu queres um dia morar no céu, ou se tu veio aqui porque tu queres ter paz, e em Cristo sim a paz, não a paz que é no mundo. Amém? Se tu veio aqui porque tu queres comprar alguma coisa para ter paz, essa paz tu tem que buscar lá no mundo. Faz um financiamento, faz um empréstimo, joga na Mega Sena, compra Trimalia, vai estudar mais um pouquinho, faz hora extra, acorda cedo igual o Clay, trabalha bastante. Tudo isso é lícito. Aí tu compra, tu conquista, tu se alegra. A paz de Cristo, irmãos, é uma paz que no meio da aflição, tu continua no propósito, dizendo, está escrito, Deus tem uma vontade para a minha vida. Eu não vou me corromper. Amém? Está escrito. Tu crê que está escrito, irmãos? Tu crê que está escrito? E o que está escrito é a vontade expressa de Deus. Jesus cria. Por isso que ele conseguiu dizer não. Imagina a aflição dele, 40 dias. Onde é que eu parei? No 5 agora? Vamos para o segundo desejo, o dos olhos. O que o primeiro representa? O desejo da carne. Ter. Amém? Possuir. Não é o que a nossa carne, o desejo da carne é esse? O desejo da carne é ter. Possuir. O verbo ter. O segundo. E o diabo levando a um alto monte mostrou-lhe o quê? Todos os reinos da terra, todo o poder, toda a glória. Amém? E disse o diabo para Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. E eu dou para quem eu? E Jesus falou: está amarrado, Satanás, tu é um mentiroso. Não. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus disse: vai-te, Satanás, eu recuso a tua oferta, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Amém, irmãos? O evangelho que eu tenho para te oferecer nessa noite é o evangelho que vai te tornar servo do Deus Altíssimo. Servo. A palavra no original significa escravo. Amém? Aquele que não tem vontade própria, aquele que não tem salário, aquele que tem um dono, aquele que trabalha para o seu Senhor. Muitas vezes serviço forçado. Pesado, né? Poxa, mas eu achei que Deus me amava, Ele quer que eu seja escravo, que eu faça trabalho forçado para Ele. Irmãos, os dias são maus, os dias se abreviam. Será que nós já não temos sangue demais nas nossas costas? Sangue que talvez poderia ter se salvado, mas pela nossa negligência, por amar o mundo, por querer ter as coisas, por querer conquistar poder, diploma, destaque, título. Eu falei para ti que ia ser conflitante, irmãos. Eu confesso para ti que quando eu prego esse tipo de palavra, eu penso que a metade vai embora. Mas daí vem um consolo, que a metade que ficar, nós vamos junto para o céu. Mas nunca vai. Deus é bom. Amém? A Bíblia diz que somos ovelhas do seu pasto. Somos ovelhas do seu pasto. A verdade liberta. A verdade convence. A verdade consola. Vamos continuar? Então ele falou: olha,
Desejo do quê? Dos olhos. No outro ele falou coma. Agora ele diz olhe, contemple todo o poder. Ter poder. Vamos para o terceiro. Versículo 9. Levou também a Jerusalém e pôs ele no pináculo do templo, lugar mais alto do templo de Salomão, e disse, presta atenção, se tu és o quê? O Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, soberba da vida. Sabe quem que tu és? Sabe quem é que eu sou, irmãos? Ainda que sejamos filhos de Deus, é de graça, foi pela graça, foi por misericórdia. A vez que o Senhor Jesus não usurpou ser igual a Deus, ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. E nós ouvimos, se tu és filho de Deus, tens que comer o melhor dessa terra. Se tu és filho de Deus, não pode ficar doente. Se tu és filho de Deus, te joga lá para baixo e o pai tem que te segurar no colo. Eu não sei porque que os crentes ainda não se tornaram eternos. A minha e a tua Bíblia, irmãos, diz que o sol nasce para justo e para injusto. A bondade do Senhor está sobre todos. Mas nós vimos em João que muitas vezes o amor do Pai não está em nós. Porque nós amamos o mundo e tudo que há no mundo. Então Satanás vem com a mesma oferta. Desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. Ter, poder e ser. Amém? Deixa eu ler só mais um pedaço. Porque está escrito, Jesus venceu ele através da palavra. Está escrito, diz Satanás, mandará os teus anjos acerca de ti para que te guardem e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o pé em pedra alguma. E Jesus respondendo disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Amém, irmãos? A nossa tentação, a nossa provação, irmãos, será até o dia da nossa morte. O príncipe desse mundo, através de seus ministros, vão continuar querendo te convencer que a tua vitória vai ter sabor de mel. Eles vão querer, os ministros de Satanás. Irmãos, esse louvor sabor de mel, eu gostava tanto dele, porque eu estava num momento ruim. Por que eu estava num momento ruim? Porque eu amava o mundo, as coisas do mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Eu queria ter, conquistar, ter poder, destaque, ser reconhecido. Aí tu ouve esse louvor, né, que Deus está te provando e que tu vai ter vitória e que quando tu vencer tu vai se vingar de quem não te ajudou. Isso é cristianismo? Ou isso é doutrina de demônio? Amém? Isso é cristianismo ou é doutrina de demônio? Nós temos que decidir quem está certo e quem está errado. O bispo Edir Macedo, nas suas pregações, quando ele pede dinheiro, chave e tudo mais, ele pede para que as pessoas digam, qual servo de Deus foi pobre? E ninguém sabe dizer Pedro, João, Tiago, Filipe, Jesus, João Batista. Ninguém sabe. Ninguém consegue, irmãos. O povo perece, o povo engole, o povo se alimenta por falta da verdade. Amém? Ele fala, qual servo de Deus foi pobre? Todos. Todos. Os fiéis. Todos que não amaram o prêmio segundo Balaão amou, o prêmio da justiça. Qual foi o prêmio de Balaão? Para que Balaão? Balaão era o que mesmo? O que Balaão era? Profeta.
Profeta é de Deus, sim ou não? Balaão era um profeta. Ele foi pago, meus amados. Por quem que ele foi pago? Ah, pastor, pelo rei de Moabe. E o rei de Moabe significa o quê? Príncipe das trevas, reino das trevas, ou não? Deus não mandou o seu povo ir lá e aniquilar todos, matar todos? Alguns ficam chocados. Representação das trevas, irmãos. Eu lamento se tu ainda não fosse convencido que virá juízo sobre essa terra. É porque tu não tens ouvido a voz do Espírito. É o Espírito, não vai ser. O Espírito convence do pecado. Todos são pecadores. Da justiça, um preço foi pago para nos resgatar. E do juízo sobre aqueles que não aceitarem esse resgate de graça. Amém? Ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus. Ele era um profeta, ele aceitou o suborno das trevas para amaldiçoar o povo de Deus. Amém? Como a história se repete, irmãos. Como profetas têm amaldiçoado o povo de Deus, amaldiçoado o povo de Deus, por se vender pelo desejo da carne, dos olhos e soberba da vida. Amém? Mateus 16, 24. Irmãos, alguém tem que estar certo, irmãos. Se tu quiser levar para o lado de que eu fico julgando, amém? Eu tomei a decisão, assim como alguns têm feito, de começar a denunciar esses falsos profetas. Era isso que Ezequiel foi chamado para fazer. Senhora, leia os profetas, irmãos, se tu tiver tempo. Leia Isaías. Eles, ó tu casa de Israel, ó tu sacerdotes, ó tu levitas. Vocês têm profanado, vocês têm levado o povo ao pecado, à idolatria. Amém? Leia os profetas quando tiver tempo e interesse. Mateus 16, 24. Olha o que Jesus diz. Irmãos, antes de ler, Jesus prometeu o Espírito Santo, sim? Qual era o papel do Espírito Santo? Convencer eles do que Jesus já tinha dito. E o que mais, Dudu? Tu que é um leitor? Lembrá-los de tudo que tinha falado, sim ou não? Dudu é um estudioso dos evangelhos. Irmãos, o que Jesus falou em vida não foi retirado na cruz. Continua valendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e depois que tu morrer. Sempre. O Espírito Santo vem para isso, meu amado, para te convencer das palavras do Senhor. Só as do Senhor, as de Paulo, as de Pedro, as de João. Sim ou não? Jesus estava se despedindo, irmãos, em João 16, 17. 17 ele faz oração. Não quero que tire eles do mundo, só livre eles do mal. Que mal? Cobiça da carne, dos olhos e da soberba da vida. Ele falou que tinha muita mais coisa para ensinar, mas vocês não estão preparados. Eu vou ensinar depois através de Pedro, de João, de Tiago. Amém, irmãos? A Bíblia é completa. Então Jesus diz no versículo 24. Então disse Jesus para quem? Para quem? Para quem? Para os seus discípulos. Discípulo é aquele que segue o mestre, né? Amém? Discípulo é aquele que ouve e obedece e aprende. Ele diz assim, olha, se alguém quiser vir após mim, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo, renuncie-se. Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida, aquele que amar a soberba da vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta, irmãos, o homem amar a cobiça da carne e perder o mundo inteiro? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na sua glória, virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então ele dará a cada um segundo as suas obras. Que obras? Obras de caridade, obras de bondade? Que obras, irmãos? Por quais obras seremos recompensados? Seremos recompensados por amar ao Senhor ou por amar ao mundo? Amém, irmãos? Vai muito além de tu se comportar. Vai muito além de tu ser bondoso, de ser caridoso. Vai muito além, irmãos. A recompensa será segundo a obra. De não amar o mundo, de não amar a sua própria vida. Esse é o Evangelho. Eu vou copiar Paulo. Vou plagiar o apóstolo Paulo. Se eu começar a pregar outra coisa, me considere maldito, irmãos. Paulo fala em Gálatas, se eu começar a pregar outro evangelho, Gálatas capítulo 1, me considere um maldito, amaldiçoado. Não me deem ouvidos. Amém? Evangelho da graça. O Evangelho da cruz. Quem está errado, irmãos? Quem está errado? Jesus? Ou os profetas desse século? Pastor, não são todos. Sabe por que são quase todos, meus amados? Sabe por quê? Me aponta um que está na TV que não é falso profeta. Dá o nome de um aí. Talvez eu estou desatualizado. Dá o nome de algum aí. Eu sei que tem TV em casa, eu também tenho. Pecado não é TV, pecado é o conteúdo. Dá o nome de algum pastor, pregador que está na mídia, que tem poder de alcançar massas que não é falso profeta. Dá um. Então eu vou dar o nome deles, tudo falso profeta. R.R. Soares, Edir Macedo, Silas Malafaia, aquele que é deputado lá, o Marcos Liciano, Agenor Duque, um que parece um saco de batata, o Agenor Duque, Valdomiro Santiago, todos. Tem um baixinho engomadinho da Assembleia de Deus de alguma coisa lá do norte. O pai dele, irmãos, participava de culto, porque morreu, de um tal de Reverendo Mon. Pesquisa um pouquinho. Reverendo Mon, ele diz que ele era o terceiro Adão, o segundo Cristo. Um asiático. A mulher está viva. A mulher fez um evento em São Paulo e vários cantores evangélicos iam participar. Daí alguns desistiram. Eles iam perder dinheiro. Então era melhor perder os 100 mil daquele show do que perder os fãs. Irmãos, os cantores evangélicos hoje têm fã. Quando chegar em casa, pesquisa só para tu acreditar em mim, mas não vai virar rotina na tua vida. Tem um site chamado, sabe o quê? Fuxico Gospel. E eu que estou errado. E eu que estou errado em dizer que nós somos a geração reprovada. Irmãos, 2 Pedro capítulo 2 diz que o fim deles não dormita. A vingança do Senhor não dormita. Se tem o que aconteceu nos Estados Unidos. A teoria da prosperidade veio de lá. A teoria do riso, a unção do riso veio de lá. A unção dos animais veio de lá. Tu nem sabe o que é isso, muitos de vocês. A unção do caicai veio de lá. Pastor, eu achei que era legal cair. Se tu me disser, por que está escrito que tem que cair, eu caio. Ah, pastor, mas sabe quem falou que tu tens que cair para sentir a presença de Deus? O diabo. E daí nós deveríamos ser como Cristo, imitadores de Cristo, e dizer, Satanás, está escrito, tudo com ordem e decência. Satanás, está escrito, no culto é ordem e decência. Cair, girar e bater tambor é no candomblé, irmãos, é na macumba, é lá na Bahia.
É nas religiões afrodescendentes, onde bebe cachaça e gira. Só falta cachaça. Vai chegar o dia. A África é citada, não é citada? Pesquisa um pouquinho sobre a África. A África, irmãos, talvez começou com um propósito bom. E Satanás, por permissão de Deus, porque essa geração foi reprovada, Satanás já chegou lá. Na Angola, os pastores, os bispos, andam de limusine. Eu vi hoje um negão, dava 3 do Rodrigo, de terno branco, limusine, escolta de 7, 8 carros. Desceu tudo em segurança, ele desceu e o povo veio louco em cima dele. Eu achei que era o presidente da Angola. Os seguranças colocaram ele dentro do carro primeiro. Aí fizeram um cordão de isolamento e ele saiu. E as pessoas desmaiavam no chão. E o crente, o protestante, está preocupado com o Papa. Já passou a época do Papa, meus amados. Já passou, a Igreja Católica já perdeu o posto de apóstata. Amém? O foco agora está com os evangélicos. Satanás está com toda a sua força, irmãos, em cima dos evangélicos. Tem padre, irmãos, exortando Malafaia na internet e ele sendo envergonhado. Padre dando lição de moral, com toda a razão, no Silas Malafaia, colocando ele no lugar dele, e tantos outros. É triste o cenário, irmãos. Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque tudo isso, irmãos, é alimento que vem do mundo. Esses homens têm prometido ter, ser e poder. E está escrito, irmãos, que isso não é para nós. Amém? Se nós nos alimentarmos disso, nós vamos amar isso. Se nós amarmos isso, o amor do Pai não estará em nós. Para onde foi o Senhor Jesus? Para onde foi o Senhor Jesus depois da ressurreição? Quem ia atrás dele? Negue-se a si mesmo. Qual é o contrário de ter? O diabo ofereceu ter, certo? Possuir, adquirir, usufruir. Qual é o contrário de ter? Perder. Quer ir para o céu, irmãos? Decida perder. Falei esses dias, irmãos, se tu tens caminhado com o Senhor, tu nunca precisou tu decidir, abrir mão, tu não nasceu de novo. O amor do Pai não está em ti. Qual é o contrário de ter poder? Qual é o contrário da pessoa poderosa? Humilde. Vocês são espertos. Esse é o Evangelho da Bíblia. Está escrito, irmãos. A vez que o Senhor Jesus morreu morte de cruz. Ele se humilhou, ele se aniquilou, irmãos. E nós não queremos se humilhar. Nós queremos ter poder, status. É o mundo que nos oferece isso, irmãos. E vou repetir. Isso é bom. Isso é bom. Para esse momento que nós vivemos. Mas nos privará daquilo que nos estaria proposto. Qual é o contrário de ser? Soberba. Renunciar. Amém? Então, para o cristão, irmãos, é perder, se humilhar e renunciar. Esse é o segredo, esse é o caminho do céu. Esse é o vir até Cristo. Esse é o equilíbrio que está faltando. Deixa eu ler uma última passagem para encerrarmos. Romanos capítulo 8. Romanos 8, 31. Cântico de vitória é o título da minha Bíblia. Cântico de vitória. Se Deus é por nós, aleluia. Não é? Romanos 8, 31 diz assim, ó. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo o seu próprio único filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e além de nos salvar, irmãos, também o quê? Intercede por... Irmãos, se não tivesse luta, se não tivesse dificuldade, se não tivesse sedução, se não tivesse investida de Satanás, Cristo não precisaria estar intercedendo por mim e por ti. Amém? Ele não precisaria estar intercedendo. Alguns dizem, alguns pregam que está tudo pronto, que Cristo conseguiu todas as coisas, que é só surfar onda. Só surfar onda. Não é que a palavra nos ensina, irmãos. A palavra sim nos garante a vitória. Se Deus é por nós, irmãos, pode cair o mundo, pode vir o que for, Deus é por nós. Ninguém será contra nós. Amém? O diabo ele pode te acusar, irmãos, mas se tu estiver no Senhor, irmãos, é Ele quem te justifica. Foi Ele que morreu na cruz. Versículo 39, 35. Paulo vai começar uma série de perguntas novamente. Quem vai nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Segurei. O que vai nos separar do amor de Cristo, diz Paulo? O que vai nos separar do amor de Deus, irmãos? O que vai nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus, é a cobiça dos olhos, da carne e a soberba da vida. É eu não querer passar por perseguição, tribulação, necessidade, angústia. Olha que rico esse próximo versículo, presta atenção. Paulo diz essas coisas, a espada, a morte, o martírio, a zombaria, a privação de desejos carnais, vai me separar do amor de Cristo? Eu vou abandonar o Senhor porque não está acontecendo o que eu quero? Eu vou abandonar o Senhor porque ainda não casei? Porque ainda não comprei? Porque ainda não adquiri? Porque meu trabalho ainda é uma tribulação? Eu vou abandonar o Senhor, irmãos? Ou o Senhor me abandonou por causa disso? Olha o que Paulo diz. Como está o quê? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues ao quê? A morte todos os dias. Fomos reputados, considerados ovelha para o matadouro. Aonde é que tu escuta isso na televisão? Ainda que eles sejam poucos, irmãos, eles têm atingido a muitos. De cada 100 igrejas que abre, 99 nasce propenso a pregar heresia, prosperidade, riqueza, cai, roda, gira. Eu queria estar errado. Eu queria que estar dando uma falsa informação, irmãos, porque daí seria só eu condenado, e não esses milhares que têm se alimentado disso. Eu queria estar errado. A Bíblia diz que nós, os cristãos, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Nós somos considerados isso. Morrer para viver, perder para ganhar. Mas, em todas essas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, privação. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, através daquele que nos amou. Amém? E ele continua, irmãos. Nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem os príncipes, nem os anjos, nem os demônios,
nada vai nos separar do amor de Deus, que está em um único lugar. Aonde está o amor de Deus? Em Cristo Jesus. Irmãos, em Jesus Cristo, em Jesus crucificado, humilhado, cuspido, açoitado, zombado. Eu anotei algumas coisas rapidinho, não vou ler mais nada. Eu vou contar para vocês umas novidades que tem no mercado gospel. Já falei do Fuxico, né? Site Fuxico Gospel. Ou seja, fofoca de crente. Fuxico Gospel é o nome para fofoca de crente, Luiz. Mas Paulo, apóstolo Paulo, diz assim na sua carta, se não me engano aos Coríntios, me ajude. Ele disse, olha, eu já me admiro que no meio de vocês existe demanda. Agora, pior de tudo é vocês levar as demandas para fora, resolvam entre vocês. Fuxico Gospel, quem é que lê o Fuxico Gospel? Os crentes. E quem é que causa os fuxicos, os escândalos? Os crentes. Tem uma tal de Priscila Alcântara, que tentou ser artista no SBT e não conseguiu, uma frustrada. Mas ela gosta de poder, de destaque. Priscila Alcântara. Me desculpa se tu gostava dela, eu te decepcionei essa noite. Entre ela e o Senhor Jesus, eu prefiro o Senhor Jesus. Entre a minha esposa e o Senhor Jesus, eu prefiro o Senhor Jesus, irmãos. Se a minha esposa se tornar uma apóstata, eu vou continuar com o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Priscila Alcântara está lá direto, lá no Fuxico Gospel. Amém? Falei da unção do riso. O que é a unção do riso, pastor? Foi criada por um americano. Graças a Deus já morreu, já está no inferno. Kennedy Reagan. Kennedy Reagan. Perdoe meu inglês. Kennedy Reagan, algo assim. Morreu em 2003. O criador da unção do riso. Procure na internet. Um velhinho, não conseguia nem andar direito. Com 4, 5 segurança, ele ia rindo, no meio do culto. Imagina largar aqui e começar a rir, parar na frente dos irmãos, o irmão começa a rir e o outro começa a rir. Deus deu para ele, pastor, quem é o Senhor para tocar no ungido do Senhor? Unção do riso. Já ouviram falar do Benny Hinn? Né? Um americano, mais um americano, cabecinho grisalho, branca. Ele escreveu o livro mais popular no meio dos crentes, Bom Dia, Espírito Santo. Ele teve a ousadia, a coragem de escrever no livro dele, irmãos, que num dos seus períodos de oração, ele diz que ora 8 horas por dia. O Espírito Santo, presta atenção, irmãos, na seriedade. Ele escreve no livro dele, e os crentes acreditam e se alimentam disso, e começam a crer. Ele escreveu que o Espírito de Deus eterno falou, Benny Hinn, por favor, fica mais 5 minutos comigo. Quem é o Deus na história, meus irmãos? Quem é o necessitado nessa história? Quem é o humano nessa história? Benny Hinn, fica só mais 5 minutinhos comigo. Amém, irmãos? Tu já leu isso na Bíblia? Deus implorando pela nossa presença? Está lá no livro dele. Benny Hinn, um dos criadores do Kaikai. Ele vai e derruba coral, derruba todo mundo. E as pessoas vão caindo. Essa é a doutrina. Ele prega também a palavra positiva. Palavra positiva. Ah, pastor, é só o Benny Hinn. Não, irmãos, nunca é só um. O R.R. Soares, quem conhece o R.R. Soares? O R.R. Soares prega isso, palavra positiva. Eles ensinam que na tua oração, tu nunca pode dizer, Senhor, se for da tua... Porque se tu usar, se for da tua vontade, tu estás sendo incrédulo. Tu tens que dizer, Senhor, eu determino. Irmãos, Jesus ensinou a determinar. Ou Jesus falou, Pai, se for da tua vontade. A quem nós vamos servir, irmãos? Ao Benny Hinn, ao R.R. Soares, o Silas Malafaia, ou a palavra de Deus?
Eles ensinam isso. Isso vai se disseminando, irmãos. Eles vão vendo que dá certo. Eu estou citando as denominações que deu certo no sistema do mundo, em ter, ser e poder. Amém? Eu anotei também algumas coisas que são vendidas. Essas aqui tu já conhece. Vou vir com as novidades do mercado gospel 2018. Tem lâmpada para vender. Lâmpada, eles estão vendendo lâmpada ungida para trazer luz para tua casa. Tem sentido. Se ficar apagado. Trazer luz para tua casa. Porque está escrito, irmãos, porque está escrito: o Senhor é a luz dos homens. O Senhor é a luz dos homens. Irmãos, está na televisão, acessível. A mídia contamina ou não contamina, irmão? Já falamos sobre isso, novela, filme, tem esse poder. Lâmpada. Cimento ungido, já falei uma vez. E ele diz assim: só nós temos. Por enquanto. Saquinho desse tamanho. Da outra vez eu brinquei, devia ser um de 50 quilos, ficaram se ferrar para levar embora. Só que eles não são bobos, né? Quanto é que custa saco de cimento? 20 conto? Dá para fazer quanto saquinho desse tamanho? Aí vende por 80, por 100. Para que o cimento ungido? Para conseguir a casa própria. Porque está escrito: não acumulei tesouro nessa terra. Busca o reino de Deus, a sua justiça, o demais o Pai acrescenta, irmãos. Alguns irmãos têm casa própria, outros moram de aluguel, mas ninguém mora embaixo da porta. O Pai sabe que tem que ter um lugar para morar. E se tu conseguir, irmãos, será num saco ungido de cimento? Irmãos, isso é na maioria dos lugares. Essa aqui já é velha, não é água ungida. A novidade é que agora não é mais água da torneira, é do Rio Jordão. É verdade, é do Rio Jordão. Vassoura ungida. Para varrer, a gente ri. Queria estar errado. Vassoura ungida para varrer os demônios da tua casa. É igual o irmão falou, tem lógica. Até tem lógica, irmãos. Para quem não conhece, é verdade. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque está escrito. Tu acha que o diabo, irmãos, vai sair por causa de vassoura ungida? Ungida por servo dele? Se fosse de graça estaria errado, eles vendem. Eles aprenderam isso em algum lugar. Aí tu vai dizer: ah, pastor, eles aprenderam da igreja romana? A igreja romana no século sempre vendeu indulgência, logo no começo, mas era bem pouco. O que é indulgência? Perdão, né? Perdão, benevolência. Então eles vendiam perdão, a igreja romana. Entendeu com a igreja romana? Então no século XIII ao século XVI foi muito forte. Eles precisavam levantar a Basílica de São Pedro, que levou 120 anos para ser construída, aquele monumento esplendoroso. Então ali era o auge. Então eles vendiam as indulgências. Se tu era muito pecador, dá para tu aliviar a tua pena pagando. Mas se Paulo fala em o que é doutrina? Ensino. Ele fala doutrina de demônio. Não é doutrina que o homem ensinou, irmão. Isso aí demônios ensinaram. E o diabo foi expandindo o seu conhecimento e o seu veneno, irmãos. Hoje se vende tudo. Se vende casa própria, se vende tudo. Deixa eu continuar. Essa aqui eu já conhecia. Saiu uma nova no mercado para as mulheres. Não precisa mais pintar o cabelo, irmã. Nem limpa a aspiração, mais nada. Kit da beleza de Esther. Já ouviram falar no pastor Agenor Duque? A maioria conhece, é um bem fortão, que era com um saco de batata. A mulher dele lançou. O Rodrigo já tinha ouvido falar. É verdade. Kit da beleza de Esther. Tu compra, aquele é ungido e tu vai ficar bela. Vocês estão gostando? Vou dar mais alguns.
Irmãos, eu não estou fazendo propaganda para esses endemoniados, tá? Não consumo isso. Eu não estou ganhando pelo jabá, não. Pílula do esquecimento. Pílula do esquecimento. Eles ungem as pílulas, tu come, né? Aí tu esquece do que tu sofreu no passado. Tem para vender, irmãos, tem para vender e não é no espiritismo, não é na igreja católica, não é na Umbanda, na Quimbanda, nem na maçonaria. Eu não estou dizendo que são de Deus. Mas a pílula do esquecimento, a vassoura, a pílula para tu esquecer do teu passado, se vende nas igrejas evangélicas, as dominantes do Brasil. Eles ungem a pílula e vendem. Aí tu toma a pílula e tu esquece do teu passado. Como é que eu me esqueço do meu passado, irmãos? Como é que eu me torno nova criatura? Hã? Confessando, abandonando aquele que está em Cristo, nova criatura é. Veja, irmãos, é venda de indulgência, é venda de perdão. Eles aprenderam. Coluna ungida. Essa coluninha ungida quem vende é o Valdomiro. O que serve isso? É o pilar no centro da casa. É, pra tu. Achei que era pra arrumar. É o pilar, pra casa não desmoronar. Vou comprar uma. Quer comprar uma? Não é a coluna. Tá em promoção. É promoção lá. Tem a coluna de bronze. O Valdomiro ele é muito criativo. A de bronze é R$100. A de prata 200 e a de ouro é 300. Se tu quiser comprar, para que a coluna ungida sustente a tua casa. Primeiramente quem tem que sustentar a casa é o Senhor Jesus e depois é o esposo. O esposo é o sacerdote do lar, não a coluna ungida do Valdomiro. Mas é mais fácil, eu compro a coluna e eu fico omisso, continuo vendo televisão, continuo fazendo vista grossa para minha casa, para minha esposa, para meus filhos, tá tudo certo. Eu compro a coluna ungida, pega de R$300 para garantir. Tem a transferência de unção. Transferência de unção. Os caras estão, irmãos, os caras estão ajoelhados na frente do pregador. E o pregador diz: tu tem certeza? Eu quero, parece um endemoniado. Mas se eu tiver carne na minha boca, eu falo: mas eu quero o que tem em ti. E se a minha boca tiver mau hálito, não tem problema. Tu quer? Quero. Aí o cara pega um pouquinho de água e gospe dentro da boca do outro. Transferência de unção. Irmãos, a Bíblia diz que Cristo dá uns para apóstolos, profeta, mestres. Cristo dá, Cristo levanta. Estão transferindo unção, irmãos. Eu vou deixar essa por último. Eu estou com vergonha. Quando quer essa transferência de unção? Essa não vai dar muito certo para mim, mas enfim, para alguns de vocês, se vocês quiserem, tem um shampoo ungido. Shampoo ungido serve para limpar os pensamentos. Irmãos, eu não estou criando isso, é o que eles falam. Shampoo ungido para limpar os pensamentos. Eu não sei qual que é pior das duas, se é o papel higiênico ungido ou a camisinha ungida. A camisinha ungida, irmãos, é o tal de pastor Everaldo Sampaio que prega isso. Camisinha ungida para melhorar a tua vida sexual com a tua mulher. Aí tu compra, acho que é por R$25 que eles vendem a camisinha ungida. Eles que por culto ele vende umas 30, eu acho. Dá para ganhar quase R$1.000 por culto, só vendendo camisinha ungida. Tá mal a situação dos homens, né, dos crentes, né? Camisinha ungida. E o papel higiênico ungido serve para quê, irmãos? Fala, irmão, fala. O Valdomiro Santiago é um deles. Para que serve, tu falou? Para melhorar o intestino. Se tu tem problema de ir no banheiro, tu usa o papel higiênico ungido.
Tem mais um propósito, irmãos. Pastor, só tem tudo isso? Não, tem muito mais, não vai dar tempo. Irmãos, eu espero que eu tenha conseguido constranger vocês um pouquinho, para ver que existem dois lados na história. Existe, irmãos? A grande maioria dos crentes tem se alimentado desse lixo. Procura na internet um culto da década de 80 e de 90, não se vendia nada. Nada. Ah, pastor, a igreja era fria, então eu e tu somos frios. Na década de 80 e 90, antes de vir essas coisas dos Estados Unidos, não se vendia nada. Ainda era de graça o evangelho. Eu fico imaginando, irmãos, essas pessoas que se converteram, aquelas irmãzinhas que a gente ri às vezes da vestimenta, que viveram aquilo e tem que se deparar com isso hoje. Se deparar com um fuxico gospel, com balada gospel, com carnaval gospel. Pastor levantando dinheiro para pagar o cachê do cantor de 10, 15, 20 mil reais. Eu vou continuar pregando sobre isso. Conta. De graça receber, de graça dai. O trabalhador é digno do seu salário. Não digno de cobrar 15, 20, 30 mil para cantar 5, 6 músicas. Amém? Papel higiênico ungido. Serve para melhorar o intestino. E serve para aqueles que fazem quando deve fazer, parar de fazer. Amém? Está à venda também. Glória a Deus. Uma última informação, irmãos. Para tu ver como esse negócio é contagiante. Pastor, Deus está onde? Deus está no controle. Amém? Tessalônica, segunda carta aos Tessalonicenses. Paulo diz, olha, não se movam do vosso lugar. Ainda. Eles estavam loucos para que Jesus o quê? Voltasse, queriam largar tudo já. Falou, calma. Jesus veio, mas é necessário que antes dele venha alguém. Quem? Quem? O anticristo. E antes do anticristo quem viria, Tailã? A apostasia. Só abandona quem já foi. Só vende coisa ungida, irmãos, quem crê no que é santo. Amém? A apostasia já chegou e ela não vai se retirar. A apostasia chegou nos Estados Unidos e ficou, está chegando na África. Na Europa tu não encontra mais crente. Não existe cristão na Europa, irmãos. Não existe. A Europa está se tornando muçulmana, islâmica. Vamos acordar, vamos despertar. Jesus está voltando. A apostasia já chegou. Só falta o homem da iniquidade, o anticristo. E a Bíblia diz que ele vem como? Lá em Tessalônica. Com grande poder, sinais, prodígios de mentira. Amém? O cara pode até limpar a bunda com esse papel, me desculpe, né? A vulgaridade, limpar a bunda com esse papel higiênico e melhorar o intestino dele. Pode sim, irmãos. Porque a Bíblia diz que por não acreditar na verdade, Deus enviará a operação do erro. Porque ele precisa ser justo no julgar. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar para que Deus nos livre dessas coisas. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Amém? Se nessa noite tu crer, irmãos, o diabo vai se retirar de ti. De ti não de possessão, pelo amor de Deus, de tentação, de sedução. Mas como foi com Jesus, ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar para nos tentar e nos provar. Mas se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Amém? E a última informação que eu fiquei te devendo, na década de 70, ninguém que era nascido ainda, né? Eu que... Malu nasceu em 90, Malu, tu assistia a Xuxa quando era criança. O Edir Macedo, não é o primeiro que apareceu na TV agora? O Edir Macedo saiu da Casa da Bênção, coisa assim, lá do Rio de Janeiro. Ele saiu, aí saíram 2 pastores com ele.
Um dos que saíram com ele era o R.R. Soares, lá em 70. Saiu 3, o outro não lembro o nome. O outro não teve sucesso. Saiu os 2. Fundaram a Igreja Universal. Passou 3 anos, brigaram. Sou inimigo de morte até hoje. O R.R. funda a Igreja da Desgraça. 98. Em 98. Tinha um bispo lá que estava se destacando na Igreja Universal, brigou com o Macedo. Qual era o nome dele? Valdomiro Santiago. Irmãos, o diabo vai fazendo discípulo. E vai piorando. Aí no ano 2006, o Valdomiro brigou com o bispo dele, estava se destacando. Quem? Agenor Duque. Irmãos, não vai parar. Eles vão continuar se dividindo. Isso é igual praga, igual rato. Eles vão continuar se proliferando, irmãos. Vamos estar atentos. Tá? Vamos amar estar na contramão disso tudo. Vamos nos sentir privilegiados, irmãos. Se tem, se não tem, não tem. Amém? Vamos orar?